É o quarto evangelho da Bíblia, do Novo Testamento. Eu tenho que falar Novo Testamento porque esses dias eu estava sentado do lado de uma pessoa aqui, não vou citar o nome dela, ela não está aqui, mas não vou citar igual. Posso falar? Quer que eu fale o nome? Eu falo o dedo mesmo. Estou brincando. E alguém falou Evangelho de Mateus, e o cara foi lá para Gênesis. Eu falei, Jesus, alguém está perdido na Bíblia aqui, né? E isso é sinal de uma coisa, que não lê a Bíblia. Porque você aprende onde estão os livros lendo ela. Não é decorando, que nem na escola dominical quando você é criança. Você decora onde estão os livros da Bíblia lendo. O problema é que essa porcaria dessa Bíblia de celular aí não te ajuda nada, né? Porque você viciou nesse troço e vai lá em procurar, né? Eu vou... Aí, ó. Ô, gente, sério, é tão gostoso você trazer tua Bíblia para a igreja assim. Tragam tua Bíblia. Isso aí. Crente que é crente traz Bíblia de verdade. Isso aí não é Bíblia. Isso aí é... Amém? João, capítulo 2, dos versos 1 a 12. Conforme eu anunciei lá no Facebook, hoje nós vamos tratar a respeito do primeiro milagre de Jesus. Vamos orar antes de qualquer coisa. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra diante de ti, diante de todos nós. A palavra que revela quem tu és. A palavra que revela o teu caráter. Que revela para cada coração que está aqui, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos disso no nosso espírito, Senhor. Porque nós somos desesperados, Senhor, por cada palavra que é revelada nas Escrituras, Senhor. Porque é por meio dela, Deus, que o nosso espírito é edificado. É por meio dela que o nosso caráter é confrontado. Nossas vidas são confrontadas, Senhor. É por meio dela que nós sabemos como caminhar, para onde ir. É por meio dela que nós descobrimos principalmente quem tu és e quem nós somos diante de ti. Senhor, fala com a gente. Nós clamamos que o teu Espírito fale conosco nessa noite. Nós precisamos que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a tua palavra. Fale, Senhor. Fale, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 1, eu vou lendo e a gente vai comentando no texto. Amém? Então me acompanhe aí. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Geralmente um casamento em Israel durava de festa, depois do rito da cerimônia, 1 semana de festa. Já pensou você fazer um casamento hoje, sustentar os teus convidados durante 1 semana? Né? Imagine o prejuízo que era para casar naquela época. Hoje a gente faz casamentos diferentes, né? Geralmente muitos casamentos aqui foram assim: casava, daí ia para um restaurante, cada um pagava a sua. Tipo, te vira, negada, né? Na época em que meus irmãos mais velhos casaram, o pai da noiva tinha que pagar tudo, né? E por isso era prejuízo ter filha mulher. Até nisso a mulherada se lascou, né? Já não chega tantas coisas na vida que a mulher tem a sua desvantagem física, emocional, cultural. Eu não estou falando isso, que eu estou defendendo isso. Cultural não porque vocês são burros, não é isso, não. Cultural, eu estou dizendo porque a cultura muitas vezes que está aí fora, oprime, né? Ou estou meio feminista hoje o negócio. Né?
E então um casamento ele durava uma semana. Então você imagine, Jesus é convidado para essa festa, ele está ali nessa festa, a gente não sabia quantos dias já estava rolando a festa toda ali, e de repente acontece uma coisa que não podia acontecer. O vinho acaba. Os cachaceiros que devem ficar já estão imaginando do que se trata, né? Imagina você estar numa festa lá, né, vai para o Oktoberfest, né? Vai para o Oktoberfest, 2 horas de festa, acaba a cerveja lá. Imagina o suicídio geral, assim, né? Acabava a cidade. Então, mais ou menos isso, no meio dessa festa toda, aquilo que não podia acabar, acaba, que é o vinho. Se fosse um crente lá, ia dizer, aleluia, glória a Deus, amém, né? Amém? Foi Deus que providenciou essa seca abençoada aí. Maria, ela sabia que havia um problema, porque isso é uma coisa que não podia estar acontecendo. Maria percebe o problema, Jesus está ali, não sei se estava tomando um vinho ou não, provavelmente sim. Né? Me convidaram para fazer parte de uma comunidade, teologia, não sei o que lá. Aí eu entrei para ver do que se tratava, aí tinha lá um primeiro post de cima, falava justamente sobre isso. Podemos beber bebida alcoólica? Esse era o tema da chamada ali. E aí aquele monte de crente teólogo, que agora todo mundo é teólogo, falando a respeito disso. E as coisas que falavam ali, por exemplo, né, que o vinho no tempo de Jesus não era alcoólico. É interessante, porque isso, as pessoas quando afirmam que o vinho no tempo de Jesus não continha álcool, está afirmando uma coisa tão ignorante, porque o que é fermentação? É a fermentação que produz o álcool. O álcool ele vem da fermentação, de vários tipos de elementos. Né? Por exemplo, quem já tomou marula aqui? A marula, o que é? É uma fruta que, quando fermentada, produz aquele licor do Satanás. Né? Né? Então, graças a Deus eu sou crente, não tomo essas coisas. Mas, então assim, então falava esse tipo de coisa, que o vinho não era alcoólico, né? Não tinha álcool. Então isso é uma estupidez você falar esse tipo de coisa. Toda bebida fermentada, e o vinho é uma delas, tem álcool. Né? Você tem como talvez manipular que o teor alcoólico ali seja menos, né, ou mais, não sei. Aí como funciona isso, eu não sei, porque eu não sou cana brava, então não entendo nada dessas coisas. Mas ali estava ali, e essas coisas acontecem, né, o tempo todo ali. Então, quando a gente fala que Jesus bebia vinho, parece que você está falando uma heresia, né, uma coisa assim que na nossa cultura evangélica brasileira, principalmente, que vem de uma herança americana, né, na Alemanha é bem diferente. Na Alemanha é normal os alemães estarem assim na porta da igreja, tomando uma cervejinha. Né? Ou vocês estão muito na carne aí, gente. Calma aí, segura aí. E vou dar alegria para vocês. E lá é normal isso. Então, assim, quem é de fora chega lá, se escandaliza realmente com isso. Né? Porque a cultura lá, isso é normal. Na cultura americana, no way, sem chance, não pode, acabou. Aí eles trazem essa teologia para o Brasil e a gente hoje é a herança disso, ao ponto de você ver crente falando besteira sobre bebida alcoólica, dizendo que no tempo de Jesus o vinho não deixava bêbado. Eu só não sei como é que Noé ficou bêbado. Né? Noé ou foi Ló? Os dois, né? Era todo mundo bêbado no Antigo Testamento, lá não sobrava ninguém. Qualquer um que você falar era bêbado. Pronto. Então, como é que isso deixava bêbado, eu não sei. Só sei que aqueles caras lá ficavam mamados, faziam umas burradas lá, ficavam peladão lá. Tem o caso de um lá que fica pelado, o filho vê a nudez do pai, vai e conta para todo mundo, vi meu pai pelado, e isso traz uma maldição sobre a vida dele, por causa disso. O pai dele amaldiçoa ele por causa disso. Tipo, dedo duro, cagueta, né? X9, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, Paulo ele fala, não vos embriagueis com vinho. Então, que vinho é esse que não tinha álcool, mas deixava bêbado?
Então, é uma coisa esquisita esse tipo de afirmação. Em todo caso, Jesus estava nessa festa. Maria, então, vê que o vinho acaba, e isso ia gerar um constrangimento muito grande para os noivos, principalmente. E Maria vai até Jesus e abre esse problema para ele, dizendo para ele assim: olha, acabou o vinho. Acabou o vinho. Não é interessante você olhar para isso? Porque, tipo assim, tantas coisas espirituais que Deus podia fazer nesse momento, tanta coisa de cunho espiritual, e uma coisa tão besta a princípio, né? O Edir Macedo falou que tanta gente passando fome, Jesus vai transformar água em vinho, por que não transformou água em comida para o mundo inteiro? Né? Esse tipo de coisa. E tenho algo para ensinar para cada um de nós aqui. Esse milagre. Nada em Deus acontece simplesmente por acontecer. Todas as coisas em Deus têm um propósito. Por mais que eu e você, às vezes, não entendamos o que está acontecendo. Deus, na sua soberania, acima de todas as coisas, tem um propósito em todas as coisas, para mim e para você. No versículo 4, respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Quando a gente lê esse versículo, uma pessoa uma vez até me questionou, uma pessoa aqui da igreja, falou assim: Pipe, por que Jesus foi grosso com a mãe dele? Porque quando você lê a palavra mulher, da forma como está escrito aqui, denota desrespeito. Denota desrespeito para mim e para você, quando a gente lê isso aqui em português. Né? Que tenho eu contigo, mulher? Dá a impressão que Jesus está colocando Maria no lugar dela. Né? Assim, olha, qual que é a tua? Vai para a cozinha, qualquer coisa. Né? Parecia que Jesus estava falando isso. Mas não é isso. Amém? Antes que as feministas querem me matar, não é isso. Mulher ali, no grego, a tradução dessa palavra, ela tem uma conotação de madame. Interessante isso, né? De madame ou senhora. Então Jesus fala assim: que tenho eu contigo, madame? Na verdade, uma tradução mais fiel ao texto seria mais ou menos assim: não é preciso que a senhora me diga o que fazer. Que tenho eu com você, senhora? Que tenho eu? Eu não preciso que você me diga aquilo que eu tenho que fazer, porque a minha hora não chegou. Então, Jesus está ensinando para Maria que algumas coisas estavam acontecendo ali. A primeira coisa que ele ensina para Maria é que os laços familiares entre ela e ele estavam se estendendo. Que agora a primazia do ministério dele estava acima de qualquer relação familiar entre ele e ela. Ela permanecia sendo a mãe dele, porém, o ministério dele estava acima dessa relação. Então, Jesus precisa ensinar para Maria, a princípio, isso, que ele, como filho, agora, estava tendo um ministério. E esse ministério agora era dirigido por outra pessoa, a relação dele com o Pai. E os laços familiares deles não podiam se entrepor entre uma coisa e outra. E isso é interessante para mim e para você pensar acerca disso. Que muitas vezes os nossos laços familiares se colocam entre mim e entre Deus. Acontece isso? Muita gente desiste de servir a Deus por pressão da família. Eu já vi pastores que desistiram do seu ministério porque a esposa falou: olha, ou eu ou o ministério. E ele teve que desistir do ministério. Ou mulheres que tiveram que desistir de Deus, do seu ministério, por causa do marido. Porque o marido faz a pressão, olha, ou eu, ou o ministério. E aí tem que ceder por causa disso. Jesus então diz que não. Os laços agora começam a ser vistos de maneira diferente. Mas Jesus então decide atender o pedido de Maria. Aí no versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Maria então nos ensina uma coisa interessante, um ensino básico para mim e para você, e que eu e você precisamos entender.
Quando Jesus te manda fazer alguma coisa, vá e faça. Amém? Vá e faça. Maria tinha consciência de que aquilo que vem da parte de Deus, em Cristo Jesus, é o certo a fazer. Ela ouve o que Jesus fala e ainda assim se vira para os serviçais e fala assim, olha, façam tudo aquilo que ele lhe disser. Porque a gente, nessa história de cristianismo, de fé, de andar com Deus, a gente se esquece muitas vezes disso. De seguir os conselhos de Deus para as nossas vidas. Há um ditado que diz que quer viver uma vida boa, obedeça a pai e mãe. Obedeça a pai e mãe. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas quantas vezes quando eu era moleque ou adolescente, eu saía escondido de casa e me estrepava. Sempre eu arrebentava uma canela, um joelho, um dedo, cortava alguma coisa. Sempre, às vezes, ia pegar goiaba na casa do vizinho, os marimbondos me atacavam, voltava com a cara toda inchada. E eu lembro que todas as vezes em que eu saí de casa, que minha mãe falou assim, não saia de casa. Todas as vezes eu me estrepei. E todas as vezes que minha mãe dizia para mim assim, filho, fica em casa, e eu obedecia, meus amigos se lascavam. Então, obedecer pai e mãe é um princípio da Bíblia que a gente precisa estar observando sempre. Amém? No versículo 6, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Então, aqui tem uma metáfora sendo ensinada. Esses jarros representavam a forma antiga de purificações cerimoniais. Jesus estava prestes a transformar esta água usada em purificação em algo que denotaria não mais apenas purificação, mas alegria. Então havia uma água que era usada para os ritos de purificação, que estava ali, e Jesus então olha para aquilo e ele vai fazer alguma coisa ali, usando aquela água. Havia uma notícia nova surgindo, uma coisa nova ia acontecer naquele momento. Uma notícia que os ritos de purificação, por meio da água, estavam chegando ao fim. E o tempo de uma nova purificação, por meio do sangue dele, representado no vinho, seria a nova forma trazida por ele. Esta nova forma traria a alegria para os homens. Porque o que acontecia? Todas as vezes que um homem tinha que fazer, um sacerdote tinha que fazer algum tipo de rito, ele precisava se purificar por meio daquela água. Todas as vezes ele tinha que fazer esses ritos. E aquilo ali se tornava um peso na vida deles. Assim como é para todo legalista. Nenhum legalista é feliz. Nenhuma pessoa que vive debaixo de regras, de leis rígidas, de observação de leis, é uma pessoa feliz na vida. Jesus ele nos traz a liberdade de viver uma vida movida pela graça dele. Aonde as coisas que eu deixo de fazer não são mais uma regra, uma obrigação, mas um ato de amor ao Deus a quem eu amo. Então, uma vez um amigo meu falou assim, eu não gosto desse negócio de religião por causa desses dogmas. Eu falei assim, você sabe o que é dogma? Que você está falando sobre dogma? Você nem sabe o que é dogma. O que é dogma? Essas leis que os cristãos têm que observar. Eu falei, que leis que os cristãos têm que observar? Há uma lei, há 2 leis que resumem a Bíblia. Qual é a primeira? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ponto. O segundo qual é? A segunda lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O cristão ele se move por meio dessas leis. Dessas 2 leis, que são as únicas leis que resumem a vida do cristão. As coisas que eu não faço para o meu irmão, é fruto de amor na vida dele. E não o contrário. Não porque eu sou obrigado, mas porque eu amo ele. E aí eu deixo de fazer coisas por amor. Então, a vida cristã ela se move assim.
Eu deixo de fazer coisas porque eu amo a Deus e eu deixo de fazer coisas porque eu amo os meus irmãos. E aí, movido a isso, eu não roubo ninguém, eu não tenho inveja de ninguém, eu não minto para as pessoas, procuro sempre falar a verdade para as pessoas. Coisas que a gente precisa aprender e vivenciar na nossa vida, por exemplo, é o ato de não falar mal dos outros, que é uma coisa que a gente tem um péssimo hábito. Falar mal das pessoas, maldizer as pessoas. E aí vem Jesus e nos desafia, por meio da sua graça, dizendo: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Bendizei aqueles que vos maldizem. A vida cristã. O mundo nos move para um lado e a gente nada contra essa correnteza, vivendo um outro estilo de vida, de santidade, que glorifica a Deus por meio das nossas atitudes. Eu fico pensando, se todos nós, sobre a face da terra, se toda a igreja na face da terra vivenciasse um pouco mais de amor pelos outros, as coisas seriam tão diferentes entre nós, né? Tão diferente entre nós. A gente viveria uma relação tão mais poderosa entre nós mesmos como igreja e para com as pessoas que não fazem parte da mesma crença, da mesma fé que nós. Não é verdade? Hoje uma pessoa me mandou um vídeo de um pastor lá em Santa Catarina falando a respeito do Thales, tudo aquilo que aconteceu com o Thales, e ele falando, né, e concordo com ele, que como a gente é ruim, né, cara? Quando algum de nós comete um erro, a gente se mata mesmo. Se nos fosse liberado apedrejar, matar, na teologia neotestamentária, a gente com certeza pegava o Thales lá, colocava num tacho, cozinhava vivo. A gente não cozinha vivo, mas a gente cozinha com as nossas palavras, né? Não é isso? Jesus falou que aquele que disser do seu irmão raca ou louco, já é réu do fogo do inferno. Jesus falou isso. Já é réu do inferno. Então, como a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de falar das pessoas, falar mal das pessoas, né? Nós temos que entender que as nossas divergências, as nossas discussões, sempre têm que pairar apenas no campo das ideias. Aí nós podemos discordar. Hoje mesmo estava tendo uma discussão teológica com um rapaz que crê no pré-milenismo. Eu não sou pré-milenista, eu sou amilenista. Quem não sabe o que é isso, vai lá depois no Metalcast e procuram lá as pregações de escatologia. Está lá no ano de 2012. E a gente estava tendo uma discussão sobre isso. Mas chegou uma hora que não havia concordância. Eu falei assim, meu querido, a gente não vai concordar. Não tem por que a gente continuar conversando sobre isso. É um tipo de conversa que não vai resultar em nada. Nós somos um em Cristo e amém, ponto. Não é isso que vai nos separar. Ponto, amém. É isso. Toda a nossa discordância está no campo das ideias teológicas, filosóficas e amém. Ponto. Eu tenho as minhas divergências com a minha esposa, por exemplo. Ela tem comigo e eu tenho com ela. Amém? Sim, faz parte da vida. Mas daí eu odiá-la, querer me separar dela, querer o mal para ela, é coisa diferente. Ou mesmo falar mal dela é coisa diferente. Eu falo mal dela para Deus. E ela, com certeza, fala mais ainda. Eu falo assim, poxa, Deus, podia dar uma oncinha menos brava, né? Mas é isso. Amém? Então, agora esses ritos estavam deixando de ter o seu poder. Jesus estava demonstrando agora, então, que um novo tempo estava chegando. Um novo tipo de purificação que não seria mais por meio de ritos, mas por meio do sangue dele, representado no vinho. Versículo 7 diz assim: Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda.
Encher os tachos ali estava representando que o tempo, então, desses ritos estava chegando ao fim. Em Deus funcionam muitas coisas assim. Por exemplo, a gente olha para o Antigo Testamento, e aí isso é um prato cheio na mão de muita gente, quando vê, por exemplo, Deus trazendo juízo sobre as nações, inclusive sobre Israel. Então a gente só lê a parte que Deus traz juízo sobre as nações vizinhas a Israel, mas a gente sempre passa por cima das horas em que Deus traz juízos até mesmo sobre Israel. Mesmo o povo que ele amava, que era o povo separado, escolhido, também ele traz juízo sobre este povo, e muitas vezes. Então existe uma coisa em Deus que os teólogos defendem, que se chama taça da iniquidade. E essa taça da iniquidade, ela tem um limite em Deus. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que ama. Mas é um Deus que ama, mas a taça da iniquidade dele tem limite. Ele permite que o pecado humano vá até um limite. A partir daquele limite, quando eu e você transbordamos essa taça, ele traz juízo. E ele pode realmente matar eu e você. Como aconteceu muitas vezes. Então, as nações vizinhas ali, que a gente olha, dá uma impressão assim, né? Puxa, coitados dos caras, estavam lá adorando os deuses dele, e de repente Yahvé levanta Israel para lá matar essas pessoas. Não é uma coisa tão simples assim, meus queridos. Quando a gente estuda a teologia, não, mas a vida dessas pessoas naquele tempo, e as razões pelas quais Deus trazia juízo sobre aquelas nações, eram coisas como, por exemplo, sacrificar seus filhos a Moloque. Moloque, por isso que deriva a palavra moleque, que a gente fala moleque, vem da palavra Moloque. Moloque era um deus que os pagãos ao derredor ofereciam seus filhos em sacrifício. E Deus chegou um momento e falou assim, chega, extermine esse povo. E Deus usava Israel para levar juízo para esse povo, porque a taça da iniquidade em Deus havia chegado ao limite, e Deus traz juízo. Para com Israel, a mesma coisa. Deus usava os profetas, falando assim, pare de pecar, pare de fazer isso. Se vocês continuarem fazendo isso, eu vou trazer juízo sobre vocês. E a taça da iniquidade, então, com Israel, chegava ao limite. E Deus usava, então, o contrário. As nações vizinhas, pagãs, que serviam a Moloque, para trazer juízo contra Israel. Porque a taça da iniquidade havia chegado ao limite. A mesma coisa, a taça das purificações já haviam chegado ao limite. Elas não tinham mais serventia. E isso foi um fato consumado quando no ano 70 os romanos destroem o templo. Aí acaba todo o rito cerimonial para sempre. Até hoje, nós estamos aí e em Israel não há mais esses ritos de purificação porque não existe mais o templo. O templo em Israel foi destruído. Essa linha teológica do pré-milenismo, ela acredita que esse templo vai ser reconstruído. Lá em Israel, que o templo vai ser reconstruído, que Jesus voltará novamente, e ele vai reinar lá nesse lugar durante 1000 anos. Bom, eu não acredito nisso. Depois, se você quiser saber por que eu não acredito nisso, você vai lá e ouve, então, as pregações de escatologia. Amém? Versículo 8 diz assim, então lhes disse, agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Há um outro princípio sendo ensinado por Jesus aqui, o respeito pela ordem das coisas. E não é interessante isso que Jesus chega lá e ele fala assim, olha, pega esse vinho e leva para o responsável da festa. Jesus não toma a primazia ali, ele não toma a atenção da festa, como muita gente às vezes propõe dessa forma. Ao ponto que ele mesmo diz lá em Mateus 23, 5 a 6, ele diz assim, resumidamente, ele fala assim, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes. Jesus não. Ele opera um milagre, ele fala assim, agora vai lá e leva isso aqui lá para a pessoa encarregada da festa. Ele, se é um crente, ele já assume tudo, né? Fala, deixa comigo. Agora eu que mando na parada aqui. Versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera,
Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo. O outro ensino que ocorre aqui é o fato de Jesus ter o poder de manipular os elementos. Vocês já viram água se transformando em vinho? A água não fermenta, você pode esquentar ela à vontade, lá, colocar no sol. A água permanece sendo água. Não adianta, você pode ser o bebum mais crente da vida. Você beber água, vai ser água. Não tem jeito. Um dia eu estava numa lanchonete, comendo um pastel de flango, e chegou um cara do lado e pediu também um lanche lá. Aí ele pediu, dá uma cerveja aí. E a moça, a gente não vende cerveja aqui. Então, o que vocês têm aí de bebida alcoólica? Não, a gente não tem nada, é só suco, essas coisas. E água, só suco e água. Ele, não, moça, se eu tomar essas coisas, eu passo mal. Esse é cana brava mesmo, né? Esse aí passa mal se comer uma coisa natural. Jesus estava mostrando uma coisa interessante para mim e para você ali, por meio desse ato. Que os elementos e as leis da física, para Deus, para Ele que criou tudo isso. Ele desfaz, faz a hora que Ele quer e deixa de querer. Sempre questionavam isso, mas por que Deus cria uma lei da física e depois Ele mesmo irrompe contra essas leis da física? Foi por causa de uma coisa chamada pecado, meu querido. O pecado mudou a trajetória do universo. O universo hoje ele está caminhando em direção ao ponto zero, aonde as coisas vão simplesmente parar. Que vai ser daqui bilhões de anos, a gente talvez... né? Mas as coisas, os elementos em Deus funcionam diferente. Ele olha assim, água, ele transforma em vinho. Ele olha para o mar, ele anda sobre as águas. É possível, segundo as leis da física, caminhar sobre as águas? Não. Mas Jesus pega e sai andando de patins assim. Ele anda sobre as águas. O morto ressuscitar, depois de 3 dias, morto, fedendo. Uma das coisas que acontece é que, para um corpo ser liberado do IML, precisa ter todas as células mortas. Quando todas as células estão mortas, o corpo então é liberado do IML. Lázaro estava 3 dias já dentro de uma tumba podre. As irmãs falam assim, olha, Jesus, está fedendo o negócio. Ele faz todas aquelas células podres voltarem à vida, se restituírem. Ele faz um olho que não enxerga mais, e não precisa de transplante para isso, ele faz aquele olho que não enxerga mais voltar a enxergar. Uma vez o padre Fábio de Mello falou uma coisa interessante. Por exemplo, o que mais me fascina em Jesus não é o seu poder de ressuscitar os mortos, mas o seu poder de ressuscitar os vivos. É aquele cara que era um bêbado, que vivia no boteco, quando ele chega em casa ele arrebenta a esposa dele na porrada, arrebenta os filhos na porrada, ele pega todo o salário dele. Tem uma pessoa que é uma diarista, que às vezes faz limpeza lá em casa, ela vive essa realidade. Tudo que ela ganha, o marido chega em casa, pega e gasta em cachaça. Aí Jesus entra na vida dessa pessoa e transforma esse cara num novo homem. Isso é um poder muito mais majestoso do que ressuscitar mortos. É transformar pessoas que têm o poder de escolha e decisão em novas criaturas. Transformar um marido infiel num marido fiel. Uma esposa infiel numa esposa fiel. Num filho que desrespeita pai e mãe, num filho que agora honra pai e mãe, que foi o que eu me transformei. Eu era terrível, gente. Eu só não batia na minha mãe porque eu tinha Deus por uma forma sobrenatural, ele impôs um limite na minha consciência. Porque senão até isso eu fazia. Não respeitava ninguém. Não tinha respeito por ninguém. Era endemoniado mesmo, como diz o Brunel. Ardido. Esse é o poder.
Mas o texto está falando desse cara que agora, ele não tem somente o poder de transformar a vida das pessoas, mas ele tem o poder de manipular os elementos conforme ele quer. Apontando então para umas coisas interessantes em Deus, em Jesus. Apontando para o ato da criação. Mas não a antiga criação, mas agora uma nova criação. Um mundo onde as leis da física não servem para absolutamente nada. Jesus ele tem o poder de simplesmente atravessar as paredes. Ele não está e de repente ele está. E agora os seus discípulos começam a vivenciar esse tipo de realidade também. Filipe está ali evangelizando um cara, de repente ele termina de fazer o batizado na vida do cara, ele desaparece de onde ele está e ele aparece numa outra cidade. Primeiro teletransporte da... Eu sou tão doido para que essas coisas, a ciência evolua a um ponto de chegar a esse momento, realmente, que a gente possa ser teletransportado. Que benção! Ia me livrar tanto desse negócio de avião. Né? Já pensou? Mas só vou depois que uns 1000 fizerem der certo, senão... Né? Não é interessante esse negócio? Eu estava pensando esses tempos, que eu sempre estou em debates com o Mateus e blá, 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 blá. E... o cara argumentou que a igreja impediu o crescimento, a evolução da ciência por muitos e muitos anos. Eu perguntei, mas qual parte? Ah, porque Galileu... Eu falei, mas peraí. O que, afinal de contas, descobrir que a Terra gira em torno do Sol, ao invés do Sol girar em volta da Terra, mudou a minha vida? De verdade. Descobrir que Plutão não é planeta, mas é um satélite, mudou a porcaria da minha vida. O que isso mudou na minha vida? Transformou o meu caráter, me transformou em uma nova pessoa. Se é isso que a igreja impediu o crescimento da ciência, então, assim, se a gente colocar que a religião cristã impediu o crescimento da medicina, o que não é verdade, muito pelo contrário. Você sabe como é que se descobriu a cura da lepra? Por causa dos monges que amavam os leprosos e se misturavam no meio dos leprosos, estavam lá cuidando das feridas deles. E assim aprenderam técnicas de higiene para cuidar dessas pessoas. E graças a essas pessoas que arriscaram as suas próprias vidas para cuidar de doentes. Sabe o que acontecia quando acontecia uma praga numa cidade? Todo mundo vazava. Corria da cidade. Por medo de morrer. Porque não tinha recursos. A peste negra, quando vinha, matava todo mundo. Quem que ficava lá para cuidar dos doentes? Adivinha? Os monges. As mulheres de Deus e os homens de Deus que não amavam suas vidas e estavam dispostos a darem suas vidas por amor àquelas pessoas. Foi graças a essas pessoas que a medicina evoluiu. Tudo aquilo que é bom para mim e para você, que a ciência descobriu, nasceu no coração de pessoas que amaram e deram as suas vidas. Porque, francamente falando, gente, muitas coisas que estão aí não deveriam nem ter existido. A bomba atômica é uma delas. Agora, aquilo que é bom para a humanidade, a religião cristã em especial, foi o grande agente que cooperou para a ciência. Então, assim, dá uma impressão que, quando uma pessoa fala assim, eu não acredito em Deus, eu confio na ciência, é a impressão que eu e você não confiamos, né? Meu filho fez uma cirurgia essa semana, eu orei por ele, falei, está aqui, ó. Confio nos médicos. Confio. Se isso aí fosse uma verdade, de que nós não confiamos nos médicos, eu não entregaria meu filho para um médico cuidar dele. Então, são essas falácias, sofismas que são falados nessa tal de internet aí, que a gente simplesmente engole, a gente não pensa nisso, né? Agora, se você pensar bem, tem muita coisa dita aí que não tem nenhum fundo de verdade. E isso é uma mentira. Que a religião cristã fez um desfavor para a ciência. Não é verdade. A ciência deve tudo aos monges. E os grandes cientistas da história da humanidade, todos eles acreditavam em Deus. Todos eles.
Todos eles. Aí vem agora, se extrai aí que não inventam nada, não falam nada, né? O tal do Richard Dawkins lá não fez uma cooperaçãozinha para a ciência. Está aí. Todo mundo baba na figurinha. Então Jesus está nos ensinando então, que agora está vindo uma nova criação. Uma nova criação agora está surgindo por meio das suas mãos. Aquela antiga criação estava morrendo para agora surgir uma nova criação. Ao ponto que Nicodemos chega então e fala assim: como é que é esse negócio de nascer de novo? Como é que é esse negócio de nascer de novo? Como é que é isso? Vou voltar para dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Como isso? Jesus fala assim: não, aquele que é nascido da carne é carne, meu querido. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Essa é a nova criação de Deus. Eu e você somos essa nova criação. Redimida, lavada pelo seu sangue. Fazemos parte de uma nova criação, uma nova era de pessoas que agora vivem com o Espírito Santo habitando nelas. Amém? Você e eu, nós somos essa nova criação, que não nasce mais da purificação da água, mas é redimida pelo meio do seu sangue derramado naquele dia. Versículo 10, eu estou quase terminando. Diz assim: e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Aleluia. O melhor sempre está em Deus, amém? O melhor sempre está em Deus. No mundo, as coisas funcionam ao contrário. Satanás sempre serve o melhor primeiro. Não é isso? Ele serve o melhor primeiro. Aí você vai se alimentando do melhor. Ele te dá o melhor. E de repente, quando eu e você percebemos, aquilo que era o melhor se transforma em veneno para a minha alma, em veneno para o meu espírito, em veneno não somente para essas duas coisas, mas até mesmo para o meu próprio corpo, como as drogas, por exemplo. Eu tenho certeza que quando você foi fumar o primeiro baseado, cheirar a primeira cocaína, fumar a primeira pedra de crack, ninguém pensou em autodestruição naquele momento, pensou numa coisa boa, no melhor. E depois vem o estrago. Jesus é aquele que chega quando esse estrago está sobre nós, quando as coisas não têm mais sentido, quando a gente não tem mais paz, quando a gente não tem mais vida, quando a gente não tem mais sabor de vida na boca. Ele chega trazendo o vinho novo, que restaura nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, trazendo esperança. É como se Deus permitisse que você primeiro deguste o lixo, ele fala. Vai lá então, se lambuze. Come, se divirta. Aí quando a gente prova de todas essas coisas, né, a gente descobre que nada disso dá sentido na vida, nada disso preenche o vazio da nossa vida, aí ele traz algo muito superior. O mais, para mim, estranho em todas essas coisas daquilo que a gente chama de realidade cristã é esse conceito, essa questão de que muitas vezes eu e você pensamos em olhar para trás e voltar para as velhas coisas. Parece que a gente é tão burro, a gente é tão desprovido de inteligência, porque a gente prova do que é ruim, do que é lixo, do que é porcaria, e a gente experimenta uma coisa nova e a gente volta para lá. Então, na minha cabeça, na minha consciência, na minha teologia, para mim só significa uma coisa. Uma pessoa que volta para o vômito e para o lixo é uma pessoa que nunca experimentou comida de verdade. Porque quando você come do pão da vida, que é Jesus, e você bebe da água da vida, que é o Senhor Jesus, não tem sentido nenhum voltar para esse lixo. Não tem sentido nenhum eu voltar para as drogas, não tem sentido nenhum eu voltar para me prostituir, não tem sentido nenhum eu viver qualquer coisa que não seja a vida que Ele tem para mim. Eu já tive várias vezes vontade de desistir de ministério, mas jamais tive vontade de voltar a ser punk, por exemplo. Voltar a ser aquele babaca que eu era.
que ficava na rua, tentando mudar o mundo, meus amigos todos se drogando, se matando, incapazes de mudar a vida dele, que seria o mais simples. Muda a tua vida, infeliz. Primeiro mude você, consiga ter domínio sobre você, para depois você propor um mundo de liberdade. Esses dias eu postei na minha página uma crítica a um panfleto de internet que eu tinha visto lá na internet, falando sobre liberdade, entre elas defendendo o aborto, defendendo a liberação das drogas. E um menino me perguntou lá no Facebook, ontem mesmo, ele perguntou assim para mim: Pipe, mas abortos estão acontecendo o tempo todo no Brasil, com lei ou sem lei. Não está acontecendo o tempo todo no Brasil abortos? Está acontecendo o tempo todo. O tempo todo. A lei não serve para nada. Eu respondi para ele assim: é verdade. Mas tem uma outra coisa que está acontecendo também no Brasil o tempo todo: assassinatos. Não tem gente matando gente o tempo todo? Então vamos liberar. Se a regra para se liberar, para se acabar uma lei no país, é porque ela não está funcionando, então por que a gente não tira da nossa lei esse negócio de não pode matar? Não seria mais fácil? Tem um monte de funkeiro aí que eu ia mandar para a cova. Cada um de nós compra uma arma, volta aquele estilo velho oeste, assim. Não gostou? Bala! Mata! Afinal de contas, tem gente matando todo dia no Brasil. Para que serve uma lei, então? Então vamos matar. Então, se está acontecendo aborto todos os dias no Brasil, então vamos liberar o aborto? Concordo. Desde que, então, já que acontece roubos no Brasil, a gente também libere todo mundo roubar todo mundo. Aí todo mundo tem que andar com um pitbull grudado na carteira aqui, né? Se acontece adultérios no Brasil todo dia, vamos liberar também, gente. Vamos lá, galera. Pular cerca aí, à vontade. Se porque existem pecados, o mal acontece o tempo todo no país, então vamos liberá-lo de uma vez por todas. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Não seja idiota. Se alguém está na tua casa, matar os teus pais, matar tua esposa, teu filho, você vai querer lei? Justiça não vai querer. Então, porque tem gente que faz isso, que entra na casa dos outros e mata todo mundo, então eu vou liberar para que essa pessoa então entre na casa de todo mundo e mate todo mundo? Não. E um outro panfleto falando sobre o aborto dizia assim: no Brasil acontecem 20 mil mulheres morrem em clínicas clandestinas de aborto. Por mês, isso? Então, 20 mil mulheres por mês morrem em clínicas de aborto clandestino. Falei: opa, essa informação está errada, meu querido. Essa informação está erradíssima. Ela é só metade da informação. Não são 20 mil mulheres que morrem por dia. São 40 mil pessoas que morrem por dia, então. Porque se morre a mãe, significa que morreu a criança. Morreu o feto. Você viu? A gente não trata nem como gente o outro. O outro não é gente. Só é gente quando nasce. Quando está dentro da barriga não é gente. É qualquer coisa, menos gente. E aí você vê que tem gente que é cristão e está defendendo o aborto lá fora. Na internet. Eu fico louco, eu quase perco os cabelos nessas horas. Eu fico louco nessas horas. Fico pensando, gente, termina a gestação, pega essa criança e dê para alguém. Dê para alguém. Ainda eu falei para essa pessoa: por que não lutar, então, por leis de adoção mais rápida nesse país? Por que não isso? Tem tanta gente querendo adotar e não pode adotar. Não, a gente só gosta de liberar, a gente se mata liberando o que é ruim. Liberar as drogas, por que não lutar contra o cigarro no Brasil? Lutar contra a bebida alcoólica, então, vamos parar, vamos fazer o contrário. Aí a gente sai para a rua mesmo, eu vou ter junto. Levo pedrada, paulada de polícia, não estou nem aí. Mas se é para defender coisas melhores e não coisas piores. Versículo 11, para encerrar. Esse sinal miraculoso
em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os discípulos creram nele por meio de um sinal miraculoso. Este sinal tinha o fim de demonstrar que Jesus era o Messias. Demonstrar que ele tinha o poder, que ele realmente era aquilo que ele estava dizendo ser. E há um princípio ensinado aqui, que vem logo depois, que ensina para mim e para você, que por mais que um sinal miraculoso tenha a tendência de fazer você, então, crer na evidência de que Jesus é o Cristo, isso serve para os não cristãos, não para mim e para você. Porque tem gente que precisa ver milagre o tempo todo para continuar crendo. E isso é uma demonstração que milagre não faz você permanecer crendo, faz você apenas dar o primeiro passo em direção a Ele, reconhecendo que Ele é. Agora, quando a coisa vira festa, que o tempo todo eu e você precisamos do poder sobrenatural para permanecer crendo em Deus, aí nós começamos a trabalhar com coisas que não são a vontade de Deus para a minha vida e para você. O grande milagre que nós precisamos como evidência já foi dado na cruz e na ressurreição e na transformação que Jesus fez na minha vida e na tua vida. Quando Jesus transformou a minha vida daquilo que era numa nova vida por meio da sua presença na minha vida e na tua vida. Feche seus olhos. Quero pedir para o pessoal da ceia vir aqui na frente já. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor nos trouxe uma nova vida, Senhor, por meio do teu sangue, por meio da tua ressurreição, por meio do teu Espírito que habita em nós, Senhor. A nossa vida, Senhor, hoje é regida pela tua graça, que nos capacita a viver uma vida pela fé, uma vida movida pelo poder maior do universo, o poder do amor. Do teu amor em cada um de nós, que nos constrange, Senhor, a viver uma vida de santidade na tua presença, porque nós te amamos. Nós te amamos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor tem nos amado e nos amará para sempre. Senhor, sempre quando nós sentimos que a nossa vida, Senhor, está sentindo saudades da velha vida, Senhor, que a gente não esqueça, Senhor, que o que é do Senhor sempre será melhor. O vinho do Senhor sempre é o vinho melhor, porque é o vinho da alegria, é o vinho que nos traz purificação, que nos lava por meio do teu sangue representado nesses elementos, Senhor. Deus, e agora nós queremos consagrar ao Senhor os elementos dessa noite, Senhor. O pão e o vinho. Consagramos esses alimentos ao Senhor, em teu nome, Senhor.